Meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Dizer da nossa alegria de estar aqui hoje com o pastor Robson, nessa celebração tão linda, do 9º aniversário desta igreja. 9 anos de luta, 9 anos de batalha, mas também 9 anos de vitória. Quantas vitórias, quantas bênçãos. A gente se alegra contando as vitórias, mas a gente não pode esquecer das lutas. Quantas lutas, quantos embates, quantas dificuldades e quanto Deus tem abençoado esta obra. Eu quero convidar os irmãos a que, por favor, abram as suas Bíblias no texto que é o tema desta festa, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que notaram, pode dizer amém? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Glória a O Deus. tempo está próximo. Aleluia. O pastor Robson, eu creio que ele, debaixo de uma oração, debaixo de um clamor ao Senhor, buscando um tema para essa festa, buscando uma palavra que intitulasse tudo aquilo que vai acontecer aqui, e Deus lhe deu o tempo está próximo. É uma palavra de despertamento para todos nós. O tempo está próximo, realmente o Senhor não tarda a vir. Eu gosto de toda a Bíblia é muito linda, muito maravilhosa. Mas esse livro aqui, do Apocalipse, que quer dizer no grego revelação, ele é muito intenso, ele é muito intenso realmente. Quando a gente começa a ler, começa a estudar, começa a meditar, a gente começa a perceber que não tem mais nada, Jesus está à porta, não resta mais nada. E quando a gente percebe em que circunstância que esse livro foi escrito, a gente fica pensando assim, às vezes, nós somos levados, às vezes, a pensar que existem coisas na nossa vida que é coisa do acaso. Na vida do servo do Senhor não existe coisa do acaso. Existe plano de Deus, existem projetos de Deus. Quando a gente toma atento com João para escrever esse evangelho, Jesus tinha muitos discípulos, uma certa ocasião ele enviou 70, mas ele tinha 12 que caminhavam com ele, era o colégio apostólico dele, é que eles estavam muito próximos dele. Essas pessoas comiam com ele, oravam com ele, ouviam ele mais de perto, ele trazia esclarecimento, mas desses ele tinha 3 que entravam em determinados lugares que os outros não entravam. Era Pedro, Tiago e João. Na casa de Jairo entrou eles, no monte da transfiguração, lá estavam eles, mas onde estavam os demais? Então, Jesus tinha esses 3 mais próximos. Desses tinha João. João foi até o pé da cruz, a gente não lembra dos demais lá no pé da cruz, mas ele fala de João, lá na cruz ele fala para João, toma conta da mãe dele. E a gente vê que João vai até o final. E João tinha uma particularidade muito grande com o Senhor. João entendia o Senhor de uma maneira diferente dos demais discípulos dele. João foi o último dos seus apóstolos a morrer. No ano 95, 96, João ainda estava vivo. Não havia mais ninguém vivo. João é chamado no ano 86 para escrever o Evangelho. Ele apresentava, ele pastoreava a igreja em Éfeso e ele é chamado a escrever. E por conta desse testemunho e por conta da palavra do Senhor, no ano 96 ele é lançado na ilha de Patmos como encarcerado lá. Era uma ilha de confinamento. Parece que quando a gente olha assim de fora, e a gente que está vivendo hoje esse jeito que a gente vive, assim, o João agora perdeu tudo, porque agora ele está confinado numa ilha, de lá ele não sai, lá ele vai morrer, não. Deus levou ele para lá, que Deus queria levar ele para mostrar a ele coisas muito grandes. Porque quando a gente lê os evangelhos, nós somos levados a crer no Senhor Jesus quando a gente lê os evangelhos. Mas quando a gente lê as epístolas,
nós somos levados a amar o Senhor através das epístolas. Mas quando a gente lê a revelação do Apocalipse, nós, igreja do Senhor, gentio, judeu, todos que leem e têm uma compreensão mínima que seja, somos levados a esperar o Senhor Jesus. É o livro, é como se fosse um grande rio, como fosse o rio Amazonas, que vai recebendo o rio Içá, Japurá, Negro, Trombeta, Madeira, aqueles afluentes todos que vão encaixando naquele grande rio, mas quando chega lá na ilha de Marajó, vai desembocar um grande rio. O livro do Apocalipse é exatamente isso. É o desembocar de tudo que se escreveu, de tudo que se falou. Nós vamos chegar lá e nós vamos entender, compreender que Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Quando a gente olha assim, mas isso é um livro muito difícil de ser compreendido. Realmente, para quem foi escrito, entendia perfeitamente. Para quem escreveu esse livro, as pessoas que receberam essas cartas, principalmente, porque no capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste é a revelação de Jesus que ele viu. As coisas que são as 7 cartas que ele escreve, do capítulo 2 ao capítulo 3. Mas as coisas que hão de acontecer está a partir do capítulo 4. E aí, quando a gente olha assim, parece que ali é uma revelação incompreensível. Para quem foi escrita na sua época, eles entendiam perfeitamente o que o Senhor estava falando. E o Senhor continua falando para nós através da revelação do Espírito Santo. Nesses nossos dias, a gente vai compreender isso perfeitamente. Quando a gente vai compreender de maneira minuciosa. E quando ele diz, eis que cedo venho. A igreja compreende isso perfeitamente. Porque quando no capítulo 2, quando ele vai escrever no capítulo 2, versículo 1, João escreve às igrejas da Ásia. E a gente vai ter uma compreensão, quando ele está escrevendo às igrejas da Ásia, que ele está falando para as pessoas, 7 igrejas que representavam tempos e tipos de igreja, figuras de igreja que em todos os tempos vão haver. E a primeira igreja que ele começa a escrever é a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim, escreve ao anjo que está em Éfeso, isto diz o que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. O Senhor está aqui, Ele anda no meio da igreja, Ele passeia no nosso meio. Isto é poderoso demais quando a gente percebe que a gente não está cultuando em vão, que parece que a gente está rendendo glória em vão, parece que não tem, Jesus não está aqui. Isto diz o que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. O Senhor sonda os corações, sonda as mentes. Ele está aqui atento ao que você está fazendo aqui, atento ao que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente percebe isso, a gente rendeu ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Ele diz, eu sei, e este que anda no nosso meio, Ele diz assim, eu sei as tuas obras. Eu imagino João que estava vindo da cidade de Éfeso, como pastor em Éfeso, o Senhor diz para ele assim, eu sei as tuas obras. Ele é o primeiro, e ele estava lá, e o Senhor vai falar exatamente com ele. Sei do seu trabalho, sei da sua paciência, sei que você não pode suportar os maus, sei da sua paciência, da sua tribulação, mas eu tenho contra ti uma coisa. João nem imaginava que isso estava chegando lá, mas estava chegando lá. Tenho contra ti uma coisa, que deixaste as primeiras obras de caridade. Isso está tão no profundo, parece que essa obra de caridade, amor ao Senhor, amor à sua palavra, isso está num profundo tão grande, que João compreendeu isso perfeitamente. O Senhor vai dizer, arrepende-te enquanto é tempo, que senão eu vou tirar você do meio vou tirar o teu lugar no meio dos castiçais. Ele está falando à igreja de Éfeso. Mas no versículo 8 do mesmo capítulo, ele vai escrever a igreja de Esmirna. Isto diz aquele que, o primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu. Ele entende tudo de morte, ele entende tudo de vida, porque ele diz assim, eu sei as tuas obras, tribulação, trabalho, tribulação, e tu és pobre, e pobreza, mas tu és rico, a igreja é rica. No versículo 10, na parte C, ele vai dizer assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11, ele vai dizer assim,
Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Oh, glória a Deus, isso é glorioso demais, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. No versículo 12, ele vai dizer à igreja de Pérgamo: a igreja de Éfeso é a igreja do amor em decadência, a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, a joia da Ásia. Mas na igreja de Pérgamo, ele vai escrever no versículo 12, ele vai dizer assim: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios, aquela que corta de duas maneiras, corta subindo e corta descendo. Eu sei as tuas obras, e que o seu lugar lá onde habita, lá onde está o trono de Satanás, mas guardaste a fé, guardaste o meu nome. Lembra-te de onde caíste, volta, senão virei contra ti com a espada. Olha que poderoso, olha que poderoso. Arrepende-te, ele está falando para a igreja de Pérgamo. Mas ele vai falar no versículo 18 do mesmo capítulo, para a igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, pés reluzentes como latão da fornalha. Tiatira era uma igreja que tinha obra, tinha paciência, tinha fé, tinha tudo. Mas o Senhor fala assim: tenho contra ti que tolera Jezabel, que ensina, que profetiza e que engana. Você sacrifica para tudo, mas isso é um culto de faz de conta. No capítulo 13 ele vai escrever a igreja de Pérgamo, de Sardes. Sardes, isto diz, ai Deus, que poderoso. Isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sei as tuas obras, e que dizes que está vivo, mas está morto. Vive de glória passada, vive de glória passada. Senhor Espírito Santo! Mas ele vai escrever no versículo 7 do mesmo capítulo 13, a igreja de Filadélfia. São as duas que não tem nenhuma restrição, nem a de Esmirna, nem a de Filadélfia. Isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Isso é poderoso, irmãos. Quando a gente para, eis que cedo venho. Como guardaste, eu sei as tuas obras, e como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardo. Ele vai dizer assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. A igreja missionária, e ninguém pode fechar. Eis que venho sem demora, o versículo 11 diz, do capítulo 3: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas, como figura de todas as igrejas, ele vai escrever também a igreja de Laodiceia. Eu quero me ater um pouco à igreja de Laodiceia. Nós não estamos no estado de Laodiceia, nós estamos no tempo de Laodiceia. Eu vou fazer essa chamada assim para os irmãos não confundir que eu estou falando de uma igreja de Laodiceia. Eu estou falando, nós estamos nesse tempo. Laodiceia é uma igreja fundada, é uma igreja de uma cidade que foi fundada entre os anos 240 e 260 pelo general Antíoco II. Laodiceia nem sempre se chamou Laodiceia. Laodiceia se chamava Dióspolis, e que significa cidade de Deus. O nome de uma cidade tem muito a ver com a sua identidade. Rio Bonito é chamado Rio Bonito porque tinha um rio que cortava toda a cidade. E diz os primórdios que quem olhava da serra via as malacacetas brilhando e chamava o rio de Rio Bonito. E a cidade ganhou esse nome do Rio Bonito. Maricá é chamada Maricá porque lá é a cidade que tem um espinheiro lá, que é nativo do lugar, que se chama Maricá, então é Maricá. Itaboraí, Pedra Bonita, é um nome indígena. Seu Jardim por causa do poeta. Iguaba Grande porque é a cidade das águas, a praia corta toda a cidade.
Dióspolis era a cidade de Deus. E diz a história que quando Antíoco quis mudar o nome dessa cidade, ele encontrou uma grande dificuldade. Porque essa cidade tem uma identidade com o que ela é de fato, e era uma cidade de Deus, uma cidade que cultuava Deus, uma cidade de Zeus ou de Deus, cultuava a divindade que eles achavam era a maior de todas, ele não conseguia mudar de jeito nenhum. Ele queria botar o nome da esposa e da irmã dele nessa cidade, que chamava Laodice. E ele queria botar o nome da cidade Laodiceia. E eles não aceitaram de maneira nenhuma, até que ele falou assim: olha, nós vamos mudar o nome dessa cidade, mas eu vou fazer uma coisa, vou mudar a história de vocês. Já conhece isso? Isso, o nome disso chama-se sedução. Eu vou mudar a história de vocês. Eu vou fazer de vocês um centro comercial. Eu vou fazer uma cidade poderosa, uma cidade rica, uma cidade que vai poder mudar o contexto que vocês vivem. Que Laodiceia ficava, quando ele diz que Laodiceia ficava a 60 quilômetros de Filadélfia. Era como se fosse no Rio e Laodiceia fosse Rio Bonito. Laodiceia ficava a 10 quilômetros de Herápolis, que era, por exemplo, Boa Esperança. E ela ficava a 16 quilômetros de Colossos, vamos dizer que fosse Cesar Alvim, por ali. E aqui era o entroncamento, Laodiceia era essa cidade aqui, que tudo se passava aqui, para ir para essa cidade tinha que passar por aqui. E ele disse: olha, eu vou transformar isso aqui num centro econômico. E ele transforma, ele seduz aquelas pessoas, mudar o nome da cidade e muda. E Laodiceia quer dizer o povo que manda, o povo que julga, é sob a perspectiva de Deus. O culto na cidade de Laodiceia, depois que a igreja estava estabelecida lá, era sob a perspectiva da igreja. Acontecia o culto sob a perspectiva da igreja. Como é que é isso? Porque era o povo que manda. Nós não temos, irmãos, um culto show. Isso é o culto show. O culto show, ele é montado na perspectiva da igreja. A igreja, as pessoas vêm para a igreja e dizem assim: o culto hoje estava péssimo. Sabe por quê? Porque o culto é feito na perspectiva da igreja. Parece que os irmãos não são clientes, parece que os irmãos são clientes. E o pastor, cada vez, tem que inventar uma atração maior, uma atração melhor. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem olhos como chama de fogo, é o que Ele escreve à igreja de Tiatira. Ele está vendo que culto é esse que a gente está oferecendo. O culto não é sob a nossa perspectiva. O culto não precisa ser popular. Nós não estamos aqui para agradar. Isso aqui não é um ambiente, isso aqui é um ambiente de um chamado para morar no céu. E para morar no céu é uma coisa que é impopular. O culto geralmente é uma coisa meio que impopular. Jesus escreve no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho não é uma coisa fácil, evangelho não é uma coisa que agrada a nós de caminhar, é uma vida de renúncia em todo o tempo. E a igreja de Laodiceia não queria isso, porque já era uma cidade que tinha as coisas que aconteciam eram sob a perspectiva da população. Quem governava para eles, era uma igreja, um lugar democrático, as coisas eram feitas em favor deles, e a igreja, o pastor trabalhava nessa perspectiva, porque era o povo que mandava, era o povo que governava, que não tinha nada a ver com Deus. Laodiceia era essa cidade. Laodiceia era muito rica, porque a gente, quando vai ler sobre Laodiceia, o Senhor se isto diz o amém, a testemunha fiel. Quando ele diz isso é o amém, é aquele que vai até o final com a gente. E lá no final eu quero ver quem é que vai se desculpar diante dele. Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Eu quero ver os indesculpáveis diante de Deus. É isso que o pastor Robson nos reuniu para dizer: eis que cedo venho, presto está a minha vinda, eu estou às portas. Ele está dizendo isso para nós o tempo todo, é todo o tempo. A gente está vivendo essa expectativa que Jesus vai voltar, mas parece que nós estamos vivendo como se isso não existisse mais, nem se fala mais nisso. Eu estava em um lugar esse tempo passado que diz que isso desestabiliza a igreja. Quando começa a falar de volta de Jesus, os irmãos ficam com os olhares assim, meio esbugalhados, os irmãos ficam meio desconfortados dentro da igreja, porque sabe por quê? A gente não está esperando mais Jesus voltar. Jeremias diz que o meu povo fez duas loucuras: me abandonou, Deus, fonte de água viva, e construiu para si cisternas que não pode reter água. E isto faz bem. A gente percebe, quando a gente vai ler o livro do profeta Jeremias, a gente fica assim pensando: mas como é que pode acontecer? Nos dias de Jeremias tinha culto. Nos dias de Jeremias tinha sumo sacerdote, tinha profeta, tinha sacrifício, tinha templo, tinha arca, tinha tudo, só não tinha a presença de Deus. Só Deus não estava naquele lugar, porque Deus levanta ele para profetizar contra aquela terra, um juízo naquele lugar. Sabe por quê? Porque no 5º ano do
governo de Josias, ele acha o livro da lei perdido na casa do Senhor. Não se falava a palavra do Senhor, não se pregava a palavra do Senhor, não se ensinava sobre a palavra do Senhor, e isso o Senhor rejeitava, o Senhor abominava isso. Como é que era assim? Como é que era assim, essa questão em Laodiceia? Isto diz o amém, este que vai até o final. Eu sei as tuas obras. Ele está olhando, que culto é esse que nós estamos oferecendo para o Senhor? Que culto é esse que nós estamos oferecendo para o Senhor? Ninguém se esconde de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada algumas de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, e não há quem possa se esconder dele. Ninguém pode se esconder dele. Ele está vendo que tipo de culto você está prestando, que tipo de adoração você está prestando, que tipo de serviço você presta para ele. Quando a gente lê isso, esses capítulos 2 e 3, a gente vê uma conexão direta com Mateus capítulo 25, quando ele começa a falar das virgens, que as 10 esperavam. Mas como esperavam? 5 tinham azeite, e 5 só com azeite para caminhada. Tem muita gente caminhando com azeite só para caminhada, mas vem a hora, minha gente. Você não sabe a que horas vem o noivo. Você não sabe a que horas vem o noivo. O versículo 12 desse capítulo 25 diz assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso aí está falando das virgens que tinham azeite só para caminhada, azeite só para enquanto estavam caminhando. E tem gente caminhando assim: eu vou servindo, eu vou fazendo o que dá. Não é isso que Deus quer. Deus quer mais que isso. Deus quer envolvimento com Ele, envolvimento com a sua obra. Deus quer relacionamento com Ele. Ele está cobrando isso de nós. Deus quer muito mais que isso. Ele quer relacionamento. A igreja de Laodiceia não tinha. A igreja de Laodiceia não tinha. E o Senhor olha assim, olha para você: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Como nem és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra poderosa e triste. Se eu usar tem um termo que se eu usar aqui, está tão mal falado, está tão pejorativamente usado, o termo fundamentalista. O cristão geralmente ele fala em fundamentalismo aqui, a gente vai até preso, mas porque no sentido que eles usam aí fora secularmente, é enraizado. Nós precisamos ser crentes com raízes. Não existe crente com raízes sem a palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, sem estar firmado na videira verdadeira. Tem muita gente firmada em videiras falsas. Jesus diz em João no capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Então você está falando que ele é a videira verdadeira, é porque tinha algumas que se diziam videiras e que nem videira eram. Ele fala assim: eu sou a verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E a gente, irmãos, quando a gente olha isso sob essa perspectiva aqui, tomaras fosse frio ou quente, mas como nem és frio nem és quente, eu rejeito, eu abomino, eu não aceito. Isaías no capítulo 1 diz para aquelas pessoas que cultuavam lá nos seus dias, ele diz: sabe o que? Quem requereu esse culto de vós? Quem requereu esse sacrifício que vocês trazem? Quem mandou vocês trazer isso para mim? Eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais esse culto que vocês oferecem. É o tempo de Laodiceia. Não estou falando de estado da igreja, estou falando do tempo de Laodiceia. É esse tempo que as pessoas oferecem qualquer coisa para Jesus e acham que Jesus tem que aceitar qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa. Jesus quer vida no altar. Jesus quer crentes verdadeiros. E quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, que haja entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é envolvimento com Deus de maneira profunda, não tem outro jeito. E dizes: rico sou e de nada tenho falta. Laodiceia de falta era rica.
Laodiceia diz a história que nos anos 60 depois de Cristo, antes de Cristo, Laodiceia sofreu um terremoto. No ano 60 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto. E teve uma dificuldade tão grande que desmoronou tanta coisa. E o imperador mandou ajuda. De Roma mandou ajuda. Laodiceia era tão rica, rejeitou. Sabe que o rei manda ajuda e não quer ajuda? Isso te fala alguma coisa? O rei manda ajuda e não quer ajuda do rei? Não, parece que nós estamos falando da igreja do século 21, que o rei quer ajudar, o rei quer levantar, o rei quer restaurar, o rei quer fazer uma obra, mas ela se acha e não precisa, sabe por quê? É rica, não precisa de nada, a força do dinheiro faz tudo, o poder econômico faz tudo, nós não precisamos de ajuda. Havia um homem tão rico em Laodiceia, que ele sozinho reconstruiu um anfiteatro para 25 mil pessoas, ele sozinho. Ele tinha uma moeda cunhada com a efígie dele, que valia, circulava o dinheiro que circulava em Laodiceia, era uma moeda do lugar. Imagina uma cidade poderosa como essa, rico sou e do nada tenho falta. Laodiceia tinha outra particularidade. Laodiceia era um lugar que não tinha água lá. Laodiceia fica no Vale do Lico, e no Vale do Lico era um lugar de vulcões. E nesse lugar a água... Interessante que diz a história que Laodiceia, todas as casas tinham uma fonte. Isso te diz uma coisa, uma cidade que tem muitas fontes, mas imprópria para beber? Isso fala alguma coisa com você? Uma cidade que tem muitas fontes, mas com água imprópria para o uso. Laodiceia era essa cidade. A água vinha de Colossos, vinha de Herápolis, vinha através de aqueduto, porque lá não tinha água. As águas lá eram só para enfeitar as casas. A água de Laodiceia era de enfeite. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Faltava água de Jesus naquele lugar. Faltava Jesus naquele lugar. Faltava Jesus naquelas casas. Faltava Jesus naquela igreja. Faltava Jesus naquelas famílias. Faltava Jesus ali naquele lugar. Laodiceia era poderosa demais para isso. Rico sou e de nada tenho falta. Eis que eu estou à volta. Presto venho. A palavra do Senhor está dizendo: eu estou à volta. Mas que tempo é esse que nós estamos vivendo, que a gente não precisa dele, que a gente não necessita dele, a gente precisa de tudo dele. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. E o Senhor vai dizer assim: e não sabe que és um pobre. Olha só, Laodiceia rica, poderosa, cheia do dinheiro, cheia das posses. Ele diz: e não sabe que és pobre. E ele diz para a igreja de Esmirna, no versículo 9 do capítulo 2, e dizem que é pobre, mas tu és rica. Era paupérrima a cidade de Esmirna, a joia da Ásia, mas Laodiceia era rica, e o Senhor chama de rica e chama de pobre. Era pobre de Deus, era pobre do Espírito Santo de Deus, era pobre da presença de Deus, era pobre da unção do Senhor, era pobre da ação do Senhor, era pobre de Deus agir naquele lugar. E Deus está falando: não sabe que és pobre, cego, miserável, nu. Agora a gente fala assim: miserável, cego, nu. Laodiceia tinha uma faculdade de medicina, que é aquela questão da terra vulcânica, aquela questão que circulava por ali, o enxofre que circulava naquele lugar, servia como instrumento de medicinal para a cura da vista. Laodiceia fabricava colírio. Olha só, Laodiceia era rica, não era pobre. Laodiceia era rica, e Deus chama de cego uma cidade que produzia colírio para a vista. Ele está falando de coisas espirituais. Nu, ele chama a cidade, ele chama aquela igreja, ele manda uma mensagem para a igreja. É porque eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Nu, vocês estão nu. Mas como é que nu? Laodiceia produzia uma lã negra, porque havia uma criação de ovelhas negras, que ela era a capital da moda, era uma cidade têxtil, tinha muita indústria têxtil naquele lugar, produzia tapete, produzia roupa, era a capital da moda daquela região. Laodiceia era Paris, era Frankfurt, era um lugar desse que produzia moda. E o Senhor chama de nu. Você precisa se vestir. E a gente vai entender essas coisas que ele está falando para a igreja em um tempo que parece que é o nosso tempo, uma igreja que tem tudo, a igreja poderosa, a igreja rica, a igreja que tem canal de televisão, a igreja que fala na internet, a igreja que tem um alcance grande na mídia. E hoje o projeto da igreja, ele passa por... O projeto não é de oração. O projeto da igreja hoje, nós precisamos ter uma mídia poderosa, nós precisamos ter um programa digital poderoso, nós precisamos ter um alcance poderoso através
da mídia, e nem se fala em oração, nem se fala em Jesus, nem se fala em coisa do gênero, mas Jesus está chamando, Jesus está falando. Eu preciso de uma igreja alinhada comigo, eu preciso de uma igreja, sabe por quê? Eu estou voltando, o Senhor está voltando, Ele vem buscar uma igreja santa, remida. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, eis que vos trago um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e isto vai ser num abrir e fechar de olhos. Nós não vamos mais estar aqui, nós não vamos mais estar aqui. João, quando escreve no Evangelho, no capítulo 15, no capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E a gente está perdendo isso, essa perspectiva da espera, que Ele vai voltar. Laodiceia perdeu isso completamente. E Ele dá um conselho: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ele vai falar de ouro, a fé como ouro provado no fogo, que vai se manifestar na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é intimidade com Deus, é busca com Deus, é encontro com Deus, é estar ligado a Deus, é estar envolvido com o Senhor em todo o tempo. Laodiceia perdeu isso de vista, perdeu isso de vista. E o texto está dizendo: eis que cedo venho. Roupa para que te vistas, roupa para que te vistas. No próprio livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, vai dizer para nós, sabe o que? Eis que venho como ladrão. Jesus vem como ladrão, uma hora que ninguém sabe. É o despertamento para nós nesse tempo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja a sua vergonha. Ele está falando: bem-aventurado aquele que tem testemunho de vida. Testemunho, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Nós estamos envolvidos em movimento, em grande movimento. Quando ele fala a igreja de Éfeso, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que disciplinava, era uma igreja que tinha paciência, uma igreja que tinha fé, mas tenho contra ti que deixaste as primeiras obras de caridade. É uma igreja ativista. Tem congresso todo dia, tem confraternização todo dia, tem tudo todo dia, mas a gente não vê as almas se rendendo, a gente não vê as pessoas se rendendo a Jesus, a gente não vê as pessoas voltando para o Senhor. E com tanto movimento que a gente faz, a gente tinha que ver um mover diferente. E isso diz para nós alguma coisa, isso precisa nos falar de alguma coisa. Tem uma coisa errada com a gente precisa mudar essa história. Nesse tempo, eu estou falando nesse tempo, não estou falando da igreja em si, estou falando de um tempo que essas coisas precisam ser mudadas. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Nós precisamos estar atentos a isto. Mas ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é de uma urgência tão grande, irmãos. No Oriente Antigo diz que quando uma pessoa chegava na casa da outra e ia chamar a outra, ou ele dizia assim: seu Antônio, eu sou fulano de tal, e chamava lá seu Antônio, sou fulano de tal, seu Antônio, e chamava ele. Quando ele batia, havia duas possibilidades. Ou ele batia porque era ladrão e queria saber se tinha alguém em casa para ele entrar, e se ninguém respondesse, ele entrava e roubava. Ou então era alguém com uma notícia urgente, era alguém batendo para dar uma notícia com muita urgência, e Jesus estava na igreja, batendo naquele tempo na porta. Eis que estou à porta e bato. Isso tem uma urgência, o tempo está próximo, Jesus está voltando, não tem o que fazer, não tem para onde ir. E o que a gente está fazendo dos talentos que a gente recebeu? Quando eu falo que tem uma conexão direta com Mateus 25, ele vai falar das virgens
virgens que tinham azeite e das que não tinham azeite. Mas ele vai falar dos servos que receberam talentos e o que é que eles fizeram com aquele talento. Ele distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro e viajou, mas ele ia voltar. E lá o Laodiceia está dizendo que o tempo chegou. Em todas as igrejas ele vai dizer assim: arrepende-te enquanto há tempo que eu voltarei. Eu vou batalhar com você com a espada de 2 gumes quando eu voltar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Tudo está dentro de uma perspectiva futura. Mas em Laodiceia, sabe o que? Ele diz que é presente. Eis que eu estou à porta e bato. É hoje. É hoje. Eu preciso de hoje. Eu preciso de relacionamento hoje. Eu preciso de comunhão hoje. Eu preciso que você passe a andar comigo hoje. Eu preciso de uma mudança hoje. Eu preciso de um novo pensamento, uma nova ação. A gente, quando fica pensando sobre isso, meus irmãos, conta uma história verídica que aconteceu na Áustria, no século XVIII. Diz que tinha aquelas cidades bem pequenininhas, e diz que tinha um circo nessa cidade. O circo era a motivação daquela cidade. Não tinha nada, à noite todo mundo ia para o circo. O circo era a motivação de alegria naquela cidade, era o circo. As pessoas trabalhavam na roça durante o dia e à noite eles iam para o circo. Durante o dia na roça, o comentário era o circo. O que eles iam fazer à noite no circo? E um certo dia estavam para acontecer o espetáculo. À tarde, os palhaços estavam se arrumando dentro do camarote ali, em alguma barraca daquela, se pintando e comentando como é que ia ser aquele dia no circo. E de repente eles começaram a sentir um cheiro de fumaça. E continuaram se pintando. E um perguntou: você está sentindo um cheiro de fumaça? Ele disse: mais ou menos. E continuaram se pintando, botando aquelas máscaras que eles botam, e o cheiro foi aumentando. E quando eles se deram por conta que saíram do lugar onde que estavam e foram ver o que estava acontecendo, a cidade estava pegando fogo. E eles pensaram: olha, para nós dois não dá. Como é que a gente vai apagar esse fogo? Só tem nós dois, a cidade está toda pegando fogo. Vamos correr lá na roça e chamar o pessoal. E eles com a gente não vão pagar. Mas não dá tempo de tirar essa roupa, tirar a pintura. Eles foram do jeito que estavam. E foram. E quando chegaram perto, uma certa distância, eles começaram a gritar, e chamar, e pular, e fazer todo tipo de ação para chamar aquelas pessoas que estavam trabalhando para vir apagar o incêndio e não vinha. E eles fazendo sinal e chamando. O pessoal lá da roça, sabe o que eles falavam? Ué, palhaço hoje veio fazer graça para nós aqui na roça? A gente está acostumado lá no circo. Hoje eles vieram aqui. Que nada, estavam falando do incêndio que estava acontecendo. E era urgente, precisava deles. E eles não vieram. E o fogo queimou a cidade, queimou o circo, queimou tudo. Alguma coisa estava errada com aqueles palhaços. A mensagem era verdadeira. O que eles estavam falando era verdade. O fogo estava queimando, o fogo estava destruindo, mas havia uma coisa errada. Por isso que no Apocalipse está dizendo no capítulo 16: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda suas vigia e guarda suas vestes. O testemunho, a gente está pregando, a gente está falando, mas por que a gente não está convencendo? A gente está pregando todo dia, e por que as massas não vêm? Tem uma coisa errada com a gente, tem uma coisa acontecendo errada com a gente. A mensagem é verdadeira, o fogo está queimando, as massas estão sendo destruídas, e por que as pessoas não se convertem? Tem uma coisa errada com a gente. A gente precisa olhar para dentro de nós e fazer um exame, como diz Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem uma coisa que precisa ser feita, sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. A nossa mensagem é urgente. A nossa mensagem é para ontem. A nossa mensagem não é para amanhã. A gente não espera que ele vai voltar daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. Jesus está voltando. E ele quer buscar uma igreja santa que se relaciona com ele, que tem relacionamento com ele. Mas como que é isso, pastor? Jesus fala no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí, calma aí. Senhor, no teu nome, nós expulsamos os demônios. No teu nome, nós fizemos muitas maravilhas, muitos paralíticos andaram, muitos cegos viram no teu nome. Triste palavra, porque ele vai assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para alguém que está dentro e que está fazendo tudo isso. Mas como que está fazendo? Como que está fazendo? Como é que a gente está fazendo a obra do Senhor? Qual é o sentimento, o que é que move o nosso coração quando a gente está envolvido com as coisas do Senhor?
O que move o nosso coração? O que nos traz? Qual é a motivação? Porque o Senhor, minha gente, Ele não olha o fato, Ele olha para dentro de nós. Qual é a motivação que nos leva a estar aqui? O que te moveu para estar aqui? O que te trouxe até aqui? Porque tem muita gente que quer nutrir o marketing pessoal, tem muita gente que quer ganhar dinheiro, tem muita gente que quer aumentar de seu patrimônio, porque quando vai medir hoje, quando a gente está vivendo um tempo, quando vai medir o sucesso de um pastor, a gente vê a caminhonete que ele anda, o tamanho do rebanho que ele toma conta, a catedral que ele preside, quantas igrejas tem no campo dele, quantos membros ele tem no campo dele. A gente, esse é grande. Grande não é isso. Deus vê o coração. Grande é aquele que está sendo instrumento de Deus para a salvação das massas. Grande é aquele que está comprometido com o Senhor. Grande é aquele que tem compromisso com a obra do Senhor. Grande é aquele que está pregando a palavra do Senhor com verdade. Mas com verdade, irmão, com vida no altar. Porque é isso que o nosso tempo está exigindo. Nós precisamos que presto venho. Eis que venho sem demora. A palavra é urgente, a festa está dizendo isso. Eu venho sem demora. Não dá mais para enganar, não dá mais para fazer de conta, não dá para ser meia boca na igreja, fazer as coisas mais ou menos. Eu vou ser mais ou menos crente, eu vou ficar ali. Um tempo desse, um amigo meu estava com a sogra dele muito mal, e ela teve uma paralisia, e ele chamou ela para ir na igreja para orar. E ela não quis, foi em todo quanto foi lugar, ela, na igreja não foi. Quando ela não conseguiu nada em lugar nenhum, ela falou assim: olha, eu vou lá na igreja. Mas aí ela de madrugada chamou a filha dela e falou: olha, eu vou lá na igreja, o pastor ora por mim, eu fico boa, eu sou obrigado a ficar lá, não fico lá. Olha só, gente, como é que é o negócio? É por isso que não fica bom. É por isso que não fica bom, é por isso que não recebe a bênção de Deus. Não dá para ser mais ou menos, não dá para fazer de conta nas coisas de Deus. A hora chegada, o tempo é esse. Rico sou e de nada tenho falta. Que tempo é esse? É o tempo da igreja que não falta nada, que não tem nada. É o tempo da igreja que é rica, que é poderosa, que compra tudo com a força do dinheiro. Mas eu quero dizer que Jesus olha para dentro. Porque a palavra de Deus, como diz lá os Hebreus, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão. Como estamos nós? É hora da gente olhar para nós, olhar para a nossa vida, como é que a gente está fazendo a obra do Senhor. Porque sabe o que? O advento do Messias pode ser agora, e a gente não pode ficar ninguém aqui. Nós estamos em um culto poderoso, um culto que eu estou sentindo a presença de Deus, como Deus já falou comigo neste culto, e não posso, ninguém pode ficar aqui. Nós somos chamados, nós somos separados, nós somos escolhidos pelo Senhor, e a igreja aqui não pode ficar ninguém, tem que ir todo mundo, e nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando conosco nesse tempo. Eis que cedo venho, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que o Senhor te abençoe. Se tem alguém que está ouvindo a palavra do Senhor, que está desviado do caminho do Senhor, essa noite é a noite de salvação. Eis que estou à porta e bato. É hoje, é hoje. Você não pode ficar de fora desse advento poderoso que está prestes a acontecer. A gente está vendo um anúncio da chuva. Ontem uma pessoa falou comigo: Antônio, está tão estranho esse negócio, essa mobilização. Todas as estradas estão sendo vigiadas, os montes perigosos estão sendo vigiados, todas as praias estão com câmera de alta definição, todas as pistas, ninguém sai, ninguém entra da cidade sem ser visto, placa de carro, câmera de alta definição para vir movimentando, não tem o que fazer. Isso, Antônio, parece um treinamento para o dia do advento de Jesus, do anticristo. Vai se implantar e vai ser desse jeito. Ninguém se movimenta para lado nenhum, ninguém vai para lugar nenhum, vai ser todo mundo dirigido. Parece um teste para ver como é que isso vai funcionar. Parece que nós estamos passando já pelos testes das coisas do futuro que vão acontecer. Não há futuro, é hoje. Eis que presto vem, eis que cedo vem. Jesus está à porta, e nesta noite, noite de salvação, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida nesta noite e ter um encontro glorioso na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.